Vamos lá, gente, vamos falar do nosso corpo? O que tem de telespectador com dor? Ó, tô falando contigo, né? Dói tudo aí? Pois é, a gente vai falar sobre essas dores. Mais especificamente, a gente vai falar sobre uma doença que, até onde eu sei, difícil provocar dor, mas provoca coisas bem sérias. Osteoporose. E é uma condição que afeta os ossos. Deixa os ossos frágeis, suscetíveis a fraturas. Aí sim vem a complicação, né? Vem a dificuldade de mobilidade, vem a dor, né? Essas doenças ósseas, elas acontecem mais comumente em idosos, mas é bom a gente saber que elas podem afetar pessoas de todas as idades. Então, entender o que é osteoporose, as causas, os sintomas e os métodos de gerenciamento, a gente vai gerenciar, inclusive para que a gente possa prevenir da forma ideal, a gente tem que aprender. E hoje a gente recebe o ortopedista Adriano Leonardi e é ele que vai tirar todas as dúvidas, inclusive a sua. Tem alguma pergunta? Vida Melhor Oficial no Instagram. Manda pra gente, a resposta vem já já. Doutor, seja bem-vindo, obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigado novamente pelo convite. Te receber, prazer viu? muito grande estar Vamos aqui. sentar aqui? Vamos. Pra gente falar um pouquinho sobre a osteoporose. Eu até adiantei, né? Até onde eu sei, é assim, a osteoporose como sintoma não é dor, ou é? Dificilmente, né? O grande problema da osteoporose é que ela é considerada uma doença silenciosa. Então, a gente só vai realmente ver que a pessoa está com osteoporose, na maioria dos casos, quando acontece uma complicação, como você citou, da fratura. A gente pode ter fraturas mais simples, fraturas mais graves, e tem alguns dados bem interessantes aí, porque saíram algumas atualizações da osteoporose no mundo. Então, saiu um dado americano que só nos Estados Unidos gasta-se 2 bilhões de dólares com osteoporose, exclusivamente com osteoporose, e estima-se que no mundo todo 200 milhões de pessoas se tratem de osteoporose. E na verdade, têm osteoporose e não sabem que realmente tem. Olha, entendeu? que interessante. Eu me lembro desde muito cedo ouvir meus pais falando: ah, tia fulana caiu da escada, caiu e fraturou o fêmur. E aí a minha mãe, muito sábia, que ama a medicina, ela falou: provavelmente não, ela fraturou o fêmur e por isso ela caiu. E aí eu gravei isso. Isso é osteoporose, né? É. A pessoa pode ter uma fratura no osso. Geralmente, todo mundo sofre tombos aí no dia a dia, escorrega, cai, bate. Dificilmente, numa queda, uma pessoa com a massa óssea normal vai fraturar. Então, o idoso, ele já tem uma dificuldade de locomoção. É muito comum o idoso perder equilíbrio e não perceber. E às vezes tem coisa que escorrega em casa, às vezes casa que tem criança, cachorro. A pessoa vai lá, escorrega, cai e tem uma fratura, por exemplo, transtrocantérica, ou trocanteriana do fêmur, ou do colo do fêmur. E aí envolve uma série de problemas, né? Porque a gente precisa operar de urgências, a pessoa não tem condições clínicas de ser operado. E tem um dado bem interessante, a gente vai conversar agora durante o programa, mas de quem sofre fratura de fêmur, que é a pior fratura da osteoporose, 10 a 20% acabam falecendo nos primeiros 2 anos. E 50% das pessoas que sofreram essa fratura têm alguma dificuldade de independência. Então, às vezes é um idoso, 75, 80 anos, independente, ele sofre a fratura e ele perde essa independência, ele passa a demandar de ajuda de outras pessoas na família. Agora, o número de pessoas com osteoporose me assustou. Muita gente com osteoporose. Eu sei que existem formas da gente prevenir e evitar lá na frente ter uma osteoporose. Mas esses exames são acessíveis para toda a população, para depois ter o acompanhamento disso? O exame principal é a densitometria óssea, ele não é tão difícil de ser feito, é feito pela rede pública, por exemplo. Existem algumas coisas que a gente tem que dosar no sangue, então, por exemplo, às vezes a pessoa tem osteoporose, mas não sabe ter alguma doença endocrinológica, por exemplo, uma tireoide que não funciona, então é importante fazer essa dosagem do exame de sangue também, que está também presente na rede pública, é possível a gente fazer o diagnóstico. Perfeito. Existe o caso da minha telespectadora, meu telespectador amigo, chegar para um médico lá do SUS, da rede pública, e falar assim: doutor, queria tanto fazer esse exame de densitometria óssea, pode fazer isso? Ou o médico vai falar: não vou te pedir esse exame? É mandatório, principalmente mulheres pós-menopausa, é um exame que tem que fazer parte da rotina, pelo menos a cada 2 anos. Então, bom você saber, pelo menos a cada 2 anos. Quando a gente faz e aciona ali um sinalzinho para o médico, é por quê?
Porque às vezes a pessoa tem dor e às vezes a dor pode não estar vindo da osteoporose, mas é importante fazer porque o que acontece hoje é que a maioria das pessoas não tomam sol. A gente fica dentro do escritório trabalhando e a gente sabe que a nossa pele, ela sintetiza a vitamina D. A vitamina D, que é bioativa, é sintetizada pela pele. Então, muita gente, inclusive pessoas muito novas, eu tenho pego pessoas muito novas no consultório, eu trabalho também com medicina do esporte, às vezes pega uma menina de 30 anos que pratica corrida, começa a ter fratura por estresse, você vai dosar a vitamina D dela, tá 10, por exemplo. Caramba, isso porque pratica corrida. Teoricamente, corre na rua também. Sim. E aí ela começa a ter fratura por estresse. Esse fato de correr na rua não já é um fator que ajuda para que ela receba essa vitamina D do sol? Depende. Às vezes a pessoa não toma o volume necessário de sol no horário necessário, às vezes corre indoor. Hoje em dia tem muita corrida indoor. Por causa de problemas sociais, as pessoas têm corrido mais dentro de academia e acabam não tomando sol. Tá. A melhor forma da gente cuidar dos nossos ossos é através da vitamina D? Então, existem diversas formas, né? A principal delas é a atividade física. Então, existem alguns estudos bem interessantes que o nosso tecido conjuntivo, o aparelho locomotor em geral, cartilagem, osso, músculo, ele tem que responder à atividade física. Então, quando você está, por exemplo, fazendo musculação, exercício fora da água, existe um negócio com nome esquisito médico chamado mecanotransdução. Então, o osso ele toma aquela pancada do treino, aquilo estimula uma célula que produz a matriz extracelular, que calcifica o osso. Então, você joga cálcio dentro do osso através do esporte. A grande questão é dose que você vai fazer, volume e intensidade que você vai fazer durante a semana. Então, às vezes a pessoa faz atividade física além do limite fisiológico, ela começa a desencadear um catabolismo ósseo, uma perda de massa óssea, uma fratura por estresse, porque não está conseguindo, não está dentro do limite fisiológico dela. Ou seja, tem que ser no equilíbrio, nem muito, nem pouco. Sim. Você falou de cálcio. Suplementação com cálcio é interessante para evitar a osteoporose? Sem dúvida nenhuma. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que primeiro se obtenha cálcio pela alimentação. Então, primeiro leites derivados, aquelas folhas mais verdes, escuras, espinafre. O ideal é que a pessoa ingira pelo menos 1.200 miligramas por dia de cálcio associado à vitamina D. A vitamina D, o ideal nas pessoas hoje, que mudou um pouco o parâmetro, é de 30 a 100 nanogramas por decilitro para a gente considerar como normal. Abaixo disso, e tem muita gente abaixo disso, a gente começa a ter uma série de problemas, não só no osso, mas na saúde em geral. A osteoporose, ela é o final, é a doença ruim que afeta os ossos, mas ela não começa já nesse estágio, ela começa antes disso. Isso. Que é a osteopenia? Osteopenia. Então, eu até trouxe uma densitometria, quiser mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Até se quiserem. Pode mostrar para essa câmera, Tá. doutor. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, uma densitometria óssea. Muita gente faz o exame, acaba não olhando de curiosidade, vai só ler o laudo e tal. O que é importante o médico ver? Então, aqui, por exemplo, a gente tem, ó, na coluna desse paciente, ele está na faixa de osteopenia. Mas a gente vê que tá normal para a idade, tá? Então, isso aqui a gente usa um desvio padrão para cima de 2,5 e 2,5 para baixo. A gente sabe que quando a pessoa está abaixo do desvio padrão, a cada desvio padrão que está abaixo aumenta, duplica e triplica o risco de fratura. Então, é importante estar dentro da curva e, se possível, estar no verdinho, tá? A pessoa que está no verdinho, como, por exemplo, aqui a massa óssea do fêmur, ele está dentro do verdinho. Quando ela está no amarelo, osteopenia. Quando está no vermelho, osteoporose. Então é importante ver aonde ela está, se é osteoporose ou osteopenia, e se ela está ou não dentro do esperado para a faixa etária e para o sexo. E aí a gente entra com a reversão médica, geralmente através de medicamentos. Quais medicamentos? Então aí a gente começa, a primeira linha é a vitamina D, a gente entra com 7.000 unidades por dia, depois faz uma dose de manutenção de 1.000 unidades por dia. Na osteopenia? Na osteopenia. A vitamina D, então a gente faz um boom muito grande, depois a gente mantém e vai dosando e fazendo a densitometria. Quando a doença está muito avançada ou a pessoa já está 2,5 abaixo do desvio padrão, ou seja, ela está muito abaixo do esperado, a gente entra com o chamado alendronato. Então, são medicações mais antigas, que realmente são comprovadas. E aí, quando a pessoa ela não está tendo resposta
e ela realmente está muito abaixo do esperado, tem medicações novas, algumas até que agem no DNA do osteoclasto, são muito caras, de infusão, às vezes semanal, mensal, tem um teriparatida que acabou de entrar, então tem muita coisa nova que a gente consegue reverter e manter a pessoa a atividade física. A atividade física, ela aumenta pelo menos 10% da massa óssea, lembrando que a atividade física fora da água, musculação, corrida, ginástica, fora da água. Perfeito, porque precisa do impacto. Sim, precisa do impacto. Para que esse osso vá Sim. ganhando força. Isso. Existem osteoporoses congênitas, genéticas ou hereditárias? Porque eu me lembro muito de um caso de uma pessoa que trabalha aqui com a gente, ela começou a trabalhar comigo muito novinha, com 21 anos, e ela já tinha uma osteopenia. Uhum. E eu fiquei pensando, mas por que será que ela tem osteopenia tão novinha? Existem os fatores de risco. Primeiro, a gente tem que ver se a pessoa tem ou não algum erro do metabolismo ósseo. Então, o hormônio da paratireoide, os hormônios da tireoide mesmo, a gente tem que dosar para a gente ver se está tendo algum problema de glândula, né? Não tendo esse problema, a gente tem que ver os fatores de risco. Então, alguns fatores de risco: etnia branca, oriental, baixo índice de massa corporal, não prática de atividade física, tabagismo, excesso de álcool, uso de remédios como, por exemplo, corticoide. A gente sabe que o uso da prednisona, mais de 5 miligramas por dia, reduz demais a massa óssea. Então, são alguns fatores que a gente tem que avaliar como fatores de risco. E uma pessoa com 21 anos já com osteopenia tem que ser intervida o mais rápido possível. Tem que levar a sério isso, né? Sim. Agora, eu ouço muito, e as minhas amigas que estão aí vivendo o climatério e a menopausa com certeza também ouvem, o ginecologista fala pra gente, vamos fazer essa suplementação, vamos cuidar disso, vamos fazer aquilo, porque tem o risco da osteoporose. Qual é o risco da osteoporose na menopausa? Então, o que acontece é que a mulher, ela acumula massa óssea até os 18 anos de idade. Então, existe um pico até os 18 anos de idade. Por isso que é importante a mulher jovem fazer atividade física, que antigamente não se fazia, hoje em dia tem mais gente fazendo. Então, ela já começa a vida adulta dela com mais massa óssea. Quando ela entra na menopausa, ela tem uma queda do estrógeno, isso tem um efeito sobre a reabsorção óssea muito grande. Então é importantíssimo que a mulher pós-menopausa veja se vale a pena fazer ou não a reposição hormonal, tirando as contraindicações, e manter a atividade física. Mas é importantíssimo esse tipo de paciente, prescrição de atividade física e acompanhamento regular. Perfeito. Quando você fala de massa óssea, a gente fica imaginando o osso. Vocês já viram um osso, né? Não um osso de humano, mas provavelmente você já viu. Um ossinho de galinha, você já viu. Então, vamos pensar no osso. Quando a gente perde massa óssea, esse osso fica mais fininho ou ele fica furadinho, poroso, como aquele mármore... já viram um mármore crema marfil, que ele é todo esburacadinho? Sim. É assim? É como o próprio nome diz, né? O nosso osso, assim como qualquer parte do nosso corpo, a gente tem uma matriz extracelular. Você tem a célula e tem um colchão de colágeno. Colágeno tipo 1 e tipo 3, que é da formação óssea. E aí, nesse colágeno, é depositado o cálcio. Esse cálcio, ele serve também como reserva para várias funções do nosso corpo e ele também dá a dureza do osso. Então, a pessoa começa a perder, não consegue repor, ela vai ficando realmente porótico e aí a gente perde cálcio. Se a gente for usar um termo mais leigo, a gente perde matriz de cálcio, então fica um osso mais quebradiço, um osso mais propenso a ter uma fratura ou por estresse ou uma fratura por queda. Não é que ele vai ficar fininho, ele vai ficar fraquinho. Fraquinho. Esburacadinho. Vira uma esponja. Uma esponja. É. Perfeito. Bom, aí agora eu quero a sua pergunta, a sua dúvida, qual é? Manda pra gente, doutora Adriano Leonardi responde já já. Pode mandar lá no Vida Melhor Oficial, tá bom? Eu volto aqui em 2 minutos, doutor. Perfeito. E a gente já tira todas essas dúvidas, todos esses grilos. Mas, ó, já de bate-pronto a gente aprendeu. Dificilmente a osteoporose dá dor. Normalmente é uma doença assintomática, porém, após quantos anos tem que fazer densitometria óssea a cada 2 anos, pelo menos? Depois da menopausa tem que fazer densitometria óssea. Mas é sempre bom você dar uma olhada como é que tá essa situação aí. E você jovem, exercício físico, tem que fazer, tá bom? Doutor, vamos voltar aqui pro nosso assunto agora com a sua pergunta. Eu acho que eu não deixei nenhuma pergunta no ar, né? Prevenção a gente já falou, exercício físico, exames, se necessário suplementação de vitamina D e de cálcio. Tá certo? Excelente. Tomar sol. Aí você falou assim, talvez não esteja tomando sol no horário correto. Qual é o horário correto para o sol? Estima-se aí entre 10 e 11 da manhã por causa da baixa incidência de luz UV. Então, mais ou menos, pelo menos uns 15 minutos todos os dias.
Esse é o Tem que ideal. lembrar que aqui a gente tem o horário de verão e esse 10 e 11 da manhã, não no horário de verão, porque senão seriam 9 da manhã. Sim. Né? Tá, então entre 10 e 11, Isso. 15 minutos pelo menos. 15 minutinhos pelo menos. Precisa estar com parte do corpo descoberto ou não? Precisa, a maior parte possível para justamente a vitamina D2, né, ela chegar na pele e passar pelo processo da luz ultravioleta, né, do raio do sol, e poder ser transformada na D3, que é bioativa. Perfeito. Quando a gente fala de cálcio e de vitamina D, é interessante a gente lembrar disso, suplementar, porque por mais que a gente saiba do sol, nem sempre dá. Por exemplo, entre 10 e 11 da manhã, eu, por exemplo, tô já aqui dentro da Rede Vida e não vou tomar sol. E muita gente também tá assim, dentro do local de trabalho e não vai tomar sol. Então, será que seria interessante suplementar com vitamina D? É importante a gente fazer os exames laboratoriais e é interessante hoje que a gente tem pego muita gente que pratica esporte e tem vitamina D muito baixa, inclusive o sexo masculino. Então, a gente sabe que quando a pessoa pratica atividade física e a vitamina D, ela entra no metabolismo, no sistema imunológico para recompor aquele tecido, se ela estiver deficiente, a pessoa começa a ter uma série de lesões, uma série de dores. Por isso que quando a gente vai fazer um scan da pessoa que está entrando no esporte, é importante dosar a vitamina D. Antigamente se achava que a vitamina D baixa era ok, hoje em dia a gente tende a suplementar um pouco mais. Aliás, eu tenho uns médicos que vêm conversar aqui com a gente que falam que hoje a vitamina D é considerada um pré-hormônio, né? Na verdade, ela é um hormônio, porque ela joga o cálcio dentro do trato gastrointestinal, vai para o sangue e vai para o osso. Então a gente considera... Se a gente vai, por exemplo, tomar cálcio, né, suplementar com cálcio, a gente também vai precisar geralmente, sim. da vitamina D. Sim, hoje em dia existem medicamentos que já têm os dois associados. Eu particularmente, eu gosto de ter os dois independentes, porque a gente pode fazer uma dosagem X de vitamina D e uma dosagem X de cálcio e de preferência através da alimentação. Perfeito. Olha, a Neuza Maria Preta aprecia, ela diz, o que tomar para melhorar os ossos, deixá-los mais resistentes, além da musculação? A dieta balanceada, o ideal da dieta é ser prescrita por um médico nutrólogo ou por um nutricionista, para que não haja, às vezes a pessoa acha que está comendo, ingerindo os alimentos necessários, os ingredientes necessários, e às vezes não está. Então é importantíssimo que ela seja bem prescrita e seja balanceada, para não faltar nenhum mineral. E aí, se realmente a dieta não estiver sendo suficiente para suprir todas as necessidades, aí entra, como o próprio nome diz, entra com o suplemento, com a suplementação. Perfeito. Obrigada, Neuza. Quando a gente entra na menopausa, muitas mulheres acabam fazendo a reposição hormonal. A reposição hormonal, ela vai ajudar a prevenir a osteoporose de alguma forma? Ela ajuda porque o estrógeno que é prescrito, ele age sobre uma célula dentro do osso chamada osteoclasto, que ele reabsorve o osso, ele inibe a ação do osteoclasto. Então ele fica lá quietinho, sem ficar tirando cálcio do osso, jogando na corrente sanguínea. Então é importantíssimo, em alguns casos, entrar com a terapia de reposição hormonal e ser bem acompanhado. Fora que também, eu não sou ginecologista, mas a gente sabe que atua nos sintomas do climatério, então muita gente se sente bem fazendo a reposição. Eu acho que, assim, tem muita mulher que fala, eu acho que eu não posso. Não fica no acho. Vá ver, porque muita coisa mudou. A medicina, ela evoluiu muito. E hoje os médicos já têm outro entendimento em relação à reposição hormonal. E é um divisor de águas, viu? Se você está vivendo com pouca qualidade, vá buscar uma solução, porque existe. Aqui a Ângela Galdino diz, boa tarde, doutor. Sobre hérnia de disco, tem algo a ver com osteoporose? Gostaria de saber. Muito obrigada. Então, muito boa pergunta. Existe uma dor comum de quem tem osteoporose, que é a chamada fratura por impacção da coluna vertebral. Então, a pessoa não fez nada de errado, começa a ter dor, a gente faz um raio-x, a gente vê que a vértebra ela está achatada, ela está cunhada. E às vezes gera deformidade, gera às vezes até necessidade de tratamento cirúrgico. A hérnia de disco ela é uma doença de pacientes mais jovens, ela começa entre os 35 e 40 anos de idade, então a gente tem as duas vértebras, entre a vértebra a gente tem uma almofadinha chamada disco intervertebral. Então, depois dos 40 anos de idade, se a pessoa tem hábitos ruins, muito tempo sentado, tabagismo, obesidade, o disquinho, que parece um chicletinho, um babalu, ele se rasga e hernia, pelo próprio nome, hérnia de disco. Essa herniação gera dor em alguns casos e pode gerar uma compressão de raiz nervosa, que aí pode gerar aquela dor ciática que corre para baixo ou fazer a pessoa perder alguns movimentos. Mas são coisas diferentes, não está necessariamente ligado à osteoporose. Ok. Obrigada, Ângela. Próxima pergunta, vamos lá.
Deixa eu ver, da Suelen Souza. Meu esposo sofre da doença gota. Ele tem 33 anos e já está atrofiando os movimentos das mãos e pés. Isso também é causa de osteoporose? A gota é uma doença reumática, quem trata geralmente é médico reumatologista, ela está ligada ao excesso de ácido úrico. O ácido úrico, se você colocar, imagina um copo que você está enchendo de água, ele começa a transbordar. Conforme ele começa a transbordar, ele gera uma reação inflamatória na articulação. Algumas articulações são mais pegas, por exemplo, cotovelo, dedão do pé, às vezes o joelho. E se não for bem tratado, ela vai destruindo a articulação. Não está necessariamente ligado à osteoporose. Pode estar ligado, às vezes o médico que está acompanhando prescreve muita cortisona no tratamento e às vezes a pessoa pode desenvolver uma osteoporose secundária ao uso da cortisona. Mas são doenças totalmente diferentes. Tá joia. Obrigada, Suelen. Próxima pergunta, vamos virando aí pra gente acompanhar. Minha mãe sente muita dor no joelho. Ela tem 80 anos, tem 95 quilos, não tem condições de praticar exercícios. Ela já fez aplicação e não resolve nada. Só que ela não toma cálcio. O senhor poderia recomendar algum tratamento? Então, vamos lá. Precisa ver a origem da dor dela. Se a dor dela está vindo pela artrose, pela degeneração da articulação, ou se está vindo por algum outro ponto. É muito comum o idoso ter um problema no quadril, por exemplo, e está irradiando para o joelho. Então, precisa ver a fonte da dor. Se realmente tiver indicação de infiltração, tem que ver a qualidade do produto que vai ser colocado. A gente sabe hoje em dia, o ácido hialurônico, por exemplo, foi o motivo da minha segunda vinda. Tem vários produtos no mercado, várias marcas, várias associações, tem que ver o que seria melhor para ela. E se realmente ela tiver uma artrose muito avançada, tem a radiofrequência pulsada, a gente leva para o centro cirúrgico, a gente coloca algumas agulhinhas, a gente tira a inervação de dor, isso facilita o ganho de força muscular, facilita um retorno para uma atividade física e a gente consegue melhorar essa condição. Não necessariamente tomando cálcio vai resolver. Obrigada, Nida. Boa sorte aí para sua mamãe. A Andrileia Aparecida. Boa tarde. Tenho desgaste nas cartilagens dos joelhos. Isso pode virar osteoporose? Andrileia está no Espírito Santo. Isso é uma pergunta bem interessante, porque tem alguns estudos que falam da genética entre mulheres, que o mesmo gene que traria a osteoporose, traria também a artrose e a degeneração articular. Então, em tese, sim, mas são coisas diferentes. A osteoporose, como a gente falou bem no começo do programa, ela não causa dor, e a artrose, o desgaste da cartilagem, ele gera dor no paciente. Então, focar na questão da cartilagem e, se tiver realmente aí osteoporose associada, tratar os dois juntos. Tá, quando você fala focar na questão da cartilagem, o que a gente pode fazer para evitar esse desgaste? Tirar dor com infiltração, alguns casos com cirurgia. A partir do momento que o paciente não tem mais dor, entrar com um trabalho de fortalecimento, prescrever atividade física, a qualidade do movimento, a qualidade da massa muscular, faz com que dentro da articulação a gente tenha liberação de enzimas anti-inflamatórias e a gente consegue prolongar a vida dessa articulação. Então, por exemplo, várias pessoas com osteoporose ou artrose na pandemia ficaram em casa e tiveram uma piora muito grande de condições. Inclusive, muita gente acabou caindo, quebrando, fraturando, acabou sendo operado, ou pessoas com doenças articulares pioraram. Por quê? A inatividade física ela é extremamente ruim para a articulação. Então, como eu tenho duas especialidades, sou ortopedista e sou médico do esporte. Então, a minha função é tirar a dor e recolocar na atividade física. O esporte, ele aumenta a longevidade da pessoa, aumenta a longevidade da articulação. Não é uma escolha, né, doutor? Não, não é mais. Tem que fazer. Eu falo, é igual escovar dente. Não tem como, hoje eu não vou escovar meu dente. Tem que escovar o dente todo dia. Sim. Praticar exercício físico é todo dia também. No dia que você menos quer, é o dia que você mais precisa ir. Tem que ir todos os dias. Exatamente. Tem jeito, tem negociação para isso não. Tá joia, Andrileia? Vamos cuidar, né? Deixa eu passar agora para a da Sônia Santos. Ela diz, tenho 60 anos, sinto muita dor nas articulações. Pode ser osteoporose? Pode ser osteoporose, se ela estiver tendo umas lesões por estresse na massa óssea, que é um pouco mais raro, a não ser que ela seja muito ativa. Mas geralmente dor articular é a artrose, é o desgaste da cartilagem. Mas se ela tem 60 anos, é importantíssimo fazer densitometria óssea, é importante fazer exames de sangue, ver como é que está a função de todos os órgãos do corpo e tratar o quanto antes. 60 anos de idade, que antigamente era considerado idoso, né? Hoje em dia está jogando a faixa mais para cima. A gente tem muitas pessoas hoje com 60 anos com muita força e com que praticam esporte. Então a gente vê que essa população, às vezes você pega uma pessoa que tem indicação de uma prótese de joelho, que é uma cirurgia definitiva, você consegue tratar e melhorar a qualidade do movimento e tirar dor, você posterga, entendeu? Então essa faixa etária é importantíssimo se cuidar, não é mais idoso, não é mais velho, tem que se cuidar direitinho para ter qualidade de vida.
Precisa mesmo, né? Tem que fazer exercício físico, cuidar da alimentação, suplementação, que muitas vezes é necessário, né? A gente viu aqui, na maioria das vezes, por conta do sol, do cálcio, e por aí vai. Olha, amei. Nosso bate-papo foi show, né? Doutor, muito obrigada. Agradeço demais. Volte outras vezes pra gente continuar aprendendo aí sobre o bom funcionamento do nosso corpo. A gente vai viver muito, a população está envelhecendo, mas a gente precisa viver bem, né? Porque senão não tem sentido. Então vamos nos cuidar. Doutor Adriano Leonardi, ele tá no dri.adrianoleonardi, tudo junto lá no Instagram, e o site adrianoleonardi.com.br. Até a próxima. Muito obrigado, uma ótima tarde pra você. Obrigado, querida. Até a volta. Tchau, tchau.